Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desde já, pessoal, peço que vocês venham se inscrever no canal aí, dar o like, o joinha, compartilhar, comentar no vídeo. O vídeo de hoje eu vou falar sobre oração. Ainda estou pegando um pouco de experiência aqui sobre filmagem e sobre o canal, mas vamos lá. A importância da oração. O ser humano, ele carece, ele necessita de se conectar com o Criador, né? Então, através da oração, você vai pedir, vai agradecer, vai louvar o Criador, né? Através da oração, você vai se fortificar e aumentar a sua fé. O mais importante também, pessoal, é que tudo aquilo que você for pedir ao Criador, você precisa acreditar, você tem que pedir com fé. E o Messias ensinou que tudo que a gente for pedir, a gente pedisse ao Pai em nome dele, né? Em nome do Messias. E isso seria realizado. Então, quais são os passos fundamentais para você pedir numa oração ao Criador? Eu vou dar algumas dicas aqui sobre a oração do que você pode pedir, mas o modelo padrão de oração é o modelo que o Jesus ensinou, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aquele ali é o modelo padrão de oração, mas não necessariamente você precisa repetir aquele modelo, né? Você vai repetir, se você não tiver nada em mente, você repete o modelo que Jesus ensinou e tudo bem. Mas eu aconselho vocês ter a oração particular de vocês. O que é importante na oração? O agradecimento. Você vai agradecer ao Criador por tudo, pela água, pelo alimento, pelo vestimenta, pelo livramento que Deus dá para você. São livramentos que você nem tem ideia que acontece no trânsito, por ingerir alimentos. São muitos livramentos que o Criador dá para você que você não tem ideia, de pessoas que estão tramando mal contra você. Então você vai pedir, vai agradecer, quer dizer, você vai fazer o agradecimento ao Criador, né? Pela sua família, por tudo, pelo dia, pelo sol, por tudo, por você ter um local para dormir, né? Por tudo que o Criador proporcionou de bom para você e que vai proporcionar ainda mais, certo? O segundo pedido, o primeiro, o agradecimento. O segundo pedido, você vai pedir para Ele perdoar os seus pecados, os seus erros, e com certeza você tem, viu? Porque na palavra de Deus diz que aqui na terra todos pecaram, todo mundo pecou, nenhum escapou de pecar. O único que não pecou foi Cristo, né? O Messias, que veio fazer a missão dele. Então você vai pedir perdão dos seus pecados, o pecado que você cometeu consciente, inconscientemente. Você vai pedir perdão dos pecados que você cometeu por ser mal, por pensar algum tipo de maldade, pecados que você cometeu contra o seu irmão, contra o seu próximo, contra a sua família. Principalmente você que é brigado com o pai, com mãe, não fala com o pai, com mãe. Isso daí é um erro muito tremendo que você comete. Se você está cometendo esse erro de não falar com o pai, mãe, irmão, por mais que tenha acontecido a confusão que for, você tem que dar um jeito de vocês se reatar, porque é família, né? E você não precisa necessariamente conviver diariamente, o dia a dia com essa pessoa, né? Pai, mãe, filho, seja o que for que tenha acontecido, mas você tem que dar um jeito de reatar, né? De reatar, porque é seu sangue, de perdoar. Vai que a pessoa parte, morre e morreu sem você ter perdoado a pessoa, né? Sem a pessoa ter ido para a eternidade sem a paz
entre o relacionamento de vocês, né? Então, é isso. O perdão, deixa eu ver o que mais. Outra coisa também muito importante na oração é pedir para Deus destruir as obras do adversário. A palavra de Deus diz que o Messias se manifestou para destruir as obras do adversário. Esse daí você tem que fazer diariamente. Você tem que pedir para Deus destruir todo tipo de obra do adversário que foi feito contra você direto, indiretamente, que foi planejado, que foi projetado. Você tem que pedir para o Criador destruir essas obras do inimigo, porque o inimigo, ele planeja, né? Diariamente, ele não tem nada que fazer mesmo, ele vai planejar destruir a vida do ser humano. Então você vai pedir para Deus destruir todo tipo de obra do inimigo contra a sua vida, né? Se você quiser também, você pode pedir em favor de uma pessoa, em favor da sua família, né? Em favor da sua esposa, do seu esposo, ou então de algum amigo, né, que esteja precisando de oração, porque muita gente não sabe pedir isso a Deus em oração. Então você pode pedir pelaquela pessoa, né? Criador, destrói as obras do inimigo contra a vida do fulano de tal. Então, e pede em nome de Jesus, né? Eu peço isso a você em nome de Jesus. Então, esse daí é um dos passos também para a oração. Pedir para o Criador destruir as obras do inimigo. O que você mais pode pedir em oração? Para Deus abençoar a sua vida, né? A sua vida financeira, a sua vida espiritual, sentimental. Pedir para que Ele venha, né, abençoar a sua saúde. E é isso. Outra coisa também muito importante na oração, você pode pedir em favor da sua nação. Para o Criador abençoar a sua nação. Abençoar, remover, né, de certa forma, quem está fazendo besteira na nação. Quem está fazendo besteira na nação são os líderes. Aí você me pergunta, André, que líderes? Todos os tipos de líderes que estão fazendo besteira na nação, você pode pedir para Deus remover. E você pede para remover em nome de Jesus, que é assim que a oração dá certo. Tudo que você pedir será feito em nome de Jesus. Então você pede para o Criador remover dos cargos de poder os juízes que estão fazendo besteira na nação. Pede para Deus remover mesmo. Para Deus colocar homens segundo o coração dele nesses cargos de poder. Pede para Deus remover dos cargos de poder, seja quem for, deputado, senador, vereador, que está fazendo besteira, que está destruindo o povo, que está roubando o povo, que está fazendo praticamente o que o inimigo gosta, né? Roubando, destruindo, matando. Pede para Deus remover essas pessoas malignas do cargo de poder e colocar lá no cargo de poder pessoas segundo o seu coração. Às vezes o Criador vai botar lá pessoas que não são nem cristãs, mas que são éticos, que entendem que o próximo precisa de um projeto, né, que venha beneficiar o povo, que não venha estar assaltando o povo. Então, você pode fazer isso, você tem autoridade para fazer isso. Outra coisa também muito importante sobre a oração, a palavra de Deus diz que aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Aquilo que duas pessoas ligarem na terra será ligado no céu. Então, se você é casado, se você tem filhos, tem família, e você pode chamar eles para orar. E aí você combina, olha, a gente vai orar pelo fulano de tal, a gente vai concordar pela libertação, pela bênção, seja lá pelo que for, e você vai concordar em oração, pela cura. A cura, se você for fazer uma oração de cura, é muito importante. Se eu não me engano, em Isaías está escrito que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora eu não me lembro bem o versículo, mas se você botar aí no Google, em Isaías está escrito que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras a gente foi curado, sarado. Todo tipo de mal, todo tipo de doença Jesus já levou na cruz. Então, se você lê Isaías mediante a fé no que está escrito ali, Jesus já levou. Você pode também orar por você, pela sua família, por um vizinho, por um amigo, mediante aquela passagem de Isaías, e que Jesus já levou na cruz as nossas enfermidades. Então deixa eu dar mais uma dica aqui sobre a oração.
você já agradeceu, você já pediu o livramento, você já pediu para Deus eliminar as obras do inimigo, pediu em favor da nação, pede para o Criador também abençoar, né, sua vida financeira, sua vida sentimental, espiritual. E no final você vai glorificar o Criador. Você vai glorificar o Criador. Vai engrandecer o nome dele. Criador, eu te agradeço, te engrandeço, louvo o teu nome. Pode ser que você esteja num dia de dificuldade, sabe, aquele dia difícil, aquele dia que deu tudo errado. Você agradece, você engrandece ele, você glorifica ele e entrega tudo nas mãos dele. Pede para ele guiar o seu dia. Outra coisa também muito importante, pede para ele acampar a proteção dele em teu favor no dia todo, dia, noite. Antes de você dormir também, faz essa mesma oração, pede para ele proteger sua mente, seu coração. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque tem inimigo que atua na madrugada, jogando sonho, perturbando o sono da pessoa. Então pede para o Criador proteger sua mente, seu coração na madrugada. E no dia também, pede para ele proteger você, acampar a presença dele em seu favor no dia, né? Pede para ele livrar também de acidentes de trânsito, qualquer tipo de acidente. Se você tem pressão alta, pede para ele livrar do AVC, do infarto. Se você trabalha com venda, pede para ele livrar do assalto, que ele vai fazer isso. E você pede em nome de Jesus que ele vai fazer. Então, no final da oração, você vai agradecer, vai engrandecer o nome dele. Se você gosta de cantar, você vai louvá-lo. E você vai entregar a oração nas mãos dele. Esse que é o segredo do sucesso do cristão. Ou então de qualquer pessoa. Não necessariamente você precisa ser cristão. Você tem que ter essa intimidade com o Criador. Aí você vai me perguntar, mas André, eu oro e não vejo nada. É porque Deus, ele gosta de pessoas que tenham fé. Ele gostava de Abraão porque o Abraão tinha fé que ele ia fazer. Não precisa você ter uma resposta. André, escutei sua oração, está aqui tua bênção. Não é assim que funciona. Deus, ele quer que você converse com ele, que tenha uma intimidade com ele, como se fosse família. Ele é o pai, ele é o Criador, foi ele que criou. Só que ele é dessa forma. Ele vai falar com você quando ele bem entender, no meio de um sonho, por meio da Bíblia, por meio de um profeta, seja lá o que for. Mas se ele não quiser falar com você, tudo bem. Ele vai estar te protegendo também. Ele vai estar te abençoando. Você tem que acreditar nisso. Esse é o segredo do teu sucesso, da tua vitória aqui na Terra. O vídeo ficou meio longo. É o segundo vídeo do canal. Pessoal, eu peço que vocês venham se inscrever aí, me ajudar a crescer no canal. Venham compartilhar essa mensagem. Venham dar o joinha. E é isso aí. Desde já aí, eu desejo a bênção do Criador para vocês. Muita vitória, muita luz. E é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me escutem.